Qual é o melhor método de alfabetização? Será que eu vou conseguir alfabetizar todos os meus alunos? Por onde eu devo começar? Ensino uma letra por dia? Como lidar com crianças que não aprendem, com dificuldades, com transtornos, com autismo, com TDAH? Como alfabetizar crianças agitadas? O que fazer com alunos que não se alfabetizam no tempo certo? Como trabalhar com diferentes hipóteses de escrita? Como desenvolver a consciência fonológica? Como faço para planejar atividades para alunos que não leem? Você já se sentiu fracassada, angustiada, impotente, desmotivada por não saber se estava alfabetizando da maneira correta? Ao longo dessa semana, você terá a resposta para todas estas perguntas. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Começou a nossa semana da alfabetização. Meu nome é Clarissa e nessa semana você vai aprender uma metodologia que te deixará 100% segura e capaz para alfabetizar na prática. Eu vou te mostrar o passo a passo de uma metodologia eficiente para o aprendizado inicial da leitura e da escrita. Assim, você vai se tornar uma professora protagonista. E o que é ser uma professora protagonista? É conhecer ferramentas conceituais e pedagógicas para poder selecionar, com autonomia, metodologias adequadas ao perfil da sua turma e dos teus alunos individualmente. Com isso, você vai mudar a sua carreira de alfabetizadora para sempre. Meu intuito é auxiliar você a unir teoria e prática, embarcando numa jornada pedagógica bem fundamentada, que seja leve e doce. Eu vou te apresentar um caminho para que você seja capaz de fazer seus planejamentos lúdicos, com intencionalidade, facilidade e rapidez. E para que você tenha propriedade para argumentar, defender ideias e justificar a sua prática. Sabe o que você pode esperar dessa semana? Formação continuada, aprimoramento da sua prática pedagógica, novas propostas de atividades em alfabetização, renovação e conceitos da prática alfabetizadora, tudo isso através de uma metodologia simples com direcionamento e criatividade. De maneira clara, objetiva, sem rodeios ou enrolação. Já pensou você, tendo acesso a uma metodologia de alfabetização que não fala só de teoria, que mostra a prática da sala de aula, que te dá suporte para compreender como seu aluno aprende a ler e escrever? Já pensou você, tendo acesso a uma metodologia de alfabetização que compreende que a culpa do fracasso da alfabetização do Brasil não pode ser jogada para o professor? Sim, eu sei muito bem que metodologia de alfabetização também envolve recursos, apoio, famílias, biologia do aluno e valorização. Não tenho medo de ter método, não tenho medo de ter metodologia para alfabetizar. A gente precisa disso. E sabe o que é um método de alfabetização? Segundo Soares, é um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientam a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, que é o que comumente se denomina alfabetização. Já pensou ter em suas mãos um conjunto de procedimentos teóricos e práticos para fazer um planejamento bem fundamentado que alcance o fim desejado? A criança alfabetizada? A criança lendo e escrevendo? Ou até os jovens e adultos? É algo que já aconteceu com mais de 101.000 pessoas que já passaram pela Semana da Alfabetização, como a Mariane Figueiredo, professora da rede pública do município do Rio de Janeiro, que chegou aqui muito insegura, como a maioria.
dar uma olhada. Desde que eu soube que eu assumiria uma turma de alfabetização, eu comecei a me preocupar com a minha formação, né? Tive ótimos professores na faculdade, mas eu sentia que faltava aquela prática, né? Como se nada tivesse me preparado para atuar dentro de sala de aula. E aí eu comecei a buscar cursos que pudessem dar essa continuidade à minha formação. Fiz alguns cursos que falavam muito da teoria e deixava a prática de lado. E aí não era isso que eu queria alguma coisa que contribuísse para a minha prática em sala de aula. Quando eu vi que tinha a semana da alfabetização, que ela promoveu a primeira semana, logo corri para fazer, né? Fiquei muito interessada pela proposta dela e não me decepcionei em momento nenhum. A semana foi super bacana, muito conhecimento, uma forma clara de passar o conteúdo, uma forma que atrela com a prática, né? Ela trazia teoria, mas o tempo todo falando como você poderia trabalhar em sala de aula. E isso me encantou. Ela traz a teoria de uma forma muito objetiva e traz a prática. E aí te ensina atividades para trabalhar com crianças que já estão no nível silábico, crianças que estão no nível pré-silábico. Ela te dá conteúdo para entender cada nível e como trabalhar com cada criança, respeitando a individualidade e colocando a criança como protagonista desse processo. E eu, como professora, eu me sinto muito mais segura hoje em dia para falar sobre alfabetização, porque além da teoria, eu sei o que eu estou fazendo e eu acho que isso é fundamental para a nossa prática dentro da alfabetização. Saber o que a gente está fazendo. Não é atirar para todos os lados e torcer para alguma coisa dar certo. É saber qual é a proposta para cada criança. É uma oportunidade única e se eu pudesse te dar um conselho, seria faça a semana da alfabetização. Se você tem real interesse em aprender uma metodologia que te deixará 100% segura e capaz para alfabetizar na prática, como a Mariane, a Semana da Alfabetização foi feita com todo carinho e dedicação para você. Tudo que eu peço em troca é a sua atenção e dedicação. Temos um acordo? E deixa eu te lembrar, as aulas da Semana da Alfabetização vão ficar no ar somente essa semana. Certamente está passando aí pela tua cabeça: mas Clarissa, na minha escola eu uso apostilas. Ou assim, mas Clarissa, minha escola não tem recursos. Mas Clarissa, minha escola é muito tradicional. Mas Clarissa, os pais não apoiam o processo de alfabetização dos filhos, que a gente sabe que isso acontece bastante. Mas Clarissa, eu não tenho experiência. Essa metodologia funciona mesmo que você seja obrigada a seguir este ou aquele método na escola em que trabalha. Funciona tanto para quem é de escola pública e também para quem é de escola particular. Não é algo só para quem dá aula para o primeiro ano. Quem dá aula para segundo, terceiro, quarto anos e até mais para diante também vai se beneficiar muito. E além disso, é muito importante que professoras da educação infantil também participem, porque sim, a alfabetização pode começar a partir da educação infantil. Funciona para pedagogas, psicólogas, coordenadoras, estudantes de pedagogia, fonoaudiólogas e até pais. Todos os profissionais que de uma forma ou de outra se envolvem na alfabetização e querem ter mais segurança, sucesso, um planejamento mais eficaz e simples. Só tem uma coisa. E eu repito, é muito importante que você assista a todos os vídeos. Se você perder uma aula, talvez não consiga ter todos os resultados. E que resultados são esses? Se sentir 100% seguro e capaz para alfabetizar na prática, sendo protagonista do seu planejamento. Mesmo que você nunca tenha pisado numa sala de aula ou esteja afastada dela no momento. Ou mesmo que você não atue em escola, atenda em consultório ou a domicílio, por exemplo. Ou mesmo que ainda seja estudante. Você pode, inclusive, usar para fazer atendimentos individuais, aulas particulares e até aumentar a sua renda, uma coisa que eu mesma já fiz. É algo que vai te ajudar a crescer na profissão. E o mais importante, vai renovar o seu ânimo para estar na sala de aula.
Se você tem orgulho de ser uma alfabetizadora e quer ver seus alunos lendo e escrevendo, dando o melhor de si, com segurança e intencionalidade, você está no lugar certo. Só o fato de investir em você mesma e na sua formação, participando da Semana da Alfabetização, já mostra que você é diferente. Você vai pisar na sala de aula com a segurança de estar fazendo o melhor para alfabetizar cada aluno, de acordo com as suas peculiaridades. E, no final das contas, você terá a certeza, tanta certeza, que a metodologia que está seguindo é a correta, que sentirá orgulho de si mesma quando estiver vendo seus alunos lendo e escrevendo. E quando todas aquelas dificuldades aparecerem, poderá ter certeza que fez a sua parte. Vou repetir: você fez a sua parte. Você vai conseguir aliar a teoria do que aprendeu na faculdade, nos livros, com a prática da sala de aula. Porque sabe uma coisa que me incomoda? Muitos teóricos nos dizem o que a gente não pode fazer e poucos nos dizem o que a gente realmente pode fazer. E aí nós ficamos perdidas. Eu também já passei por isso. Já queria ser professora desde muito pequena. Nem sei dizer quando tomei essa decisão. Eu sempre tive certeza do que eu queria ser quando crescer. Eu adorava brincar de ser professora dos meus amigos, das minhas amigas. Eu era professora dos meus pais, do meu irmão e até do meu cachorro. Fiz magistério aqui na cidade de Porto Alegre. Comecei a trabalhar com 16 anos. Já atuava em escolas como auxiliar de professoras. E com 17 anos eu já tive a minha primeira turma, sozinha, no meu estágio curricular. Quando eu concluí o magistério, eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e continuei trabalhando, dessa vez como monitora concursada em escolas de educação infantil. Me lembro até hoje do primeiro dia em que eu pisei numa sala de aula como professora, mesmo com a minha experiência anterior de auxiliar. Você não imagina o meu medo, a minha insegurança. Eu estudava bastante, sim, mas parecia que nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquele momento. Foi aí que eu realmente entendi o significado da palavra insegurança. Acho que eu nunca tinha sentido isso em outras áreas da minha vida. Quando a gente começa a nossa trajetória na sala de aula, aparecem muitas dificuldades que a gente só descobre na prática. Concorda comigo? Eu realmente não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, nossa, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Eu trabalhei com todos os anos escolares, mas o meu maior desafio foi quando eu comecei a atuar como professora de alunos com dificuldades na alfabetização, que não se alfabetizavam. E aí eu comecei a trabalhar com eles no laboratório de aprendizagem, em aulas de reforço. Perguntas que me vinham a toda hora na cabeça. Será que eu ia conseguir alfabetizar aquelas crianças? Gente, eu fiquei desesperada. Não era mais a professora titular, mas a minha também responsabilidade que estava nas minhas mãos. Lembra daquelas frases lá que eu falei no começo desse vídeo? Eu também não tinha ideia de que método usar, nem de que atividades levar para a sala de aula. Planejamento, socorro! Eu parecia uma barata tonta. E olha que eu tinha uma bela formação, eu estudava horrores, estudava muito, não me faltava a famosa teoria, mas me faltava a experiência, me faltava a prática, me faltava o vamos ver. Vi muitas colegas passando pelos mesmos dilemas que eu passei. E algumas pedindo sempre para ficar com os mais velhos, 4º, 5º ano, pois se sentiam incapazes de trabalhar com ciclos de alfabetização. Isso não pode mais acontecer. Se você tá aqui, você não vai ser uma dessas minhas colegas. Quando você tem as ferramentas certas na mão, alfabetizar vira a coisa mais mágica do mundo. E eu descobri isso com a minha própria experiência. Levei jogos desastrosos para algumas crianças, textos enormes que ainda não faziam sentido algum para aquela faixa etária. Por vezes eu não soube assim equilibrar os conteúdos no planejamento, não sabia se eu ensinava uma letra por dia ou se eu dividia as letras na semana, eu não sabia se eu fazia o famoso ba, be, bi, babu.
Mas eu resolvi continuar me aprimorando, estudo cada vez mais e vi de perto as pesquisas de autores aplicando o que eu comecei a usar. E também ensinei outras professoras a usar, todas tendo resultados. Com dificuldades? É claro, com dificuldades, mas com a certeza de que a gente estava no caminho certo, de que eu estava no caminho certo. E por isso que eu decidi dedicar a minha vida para capacitar professoras. De alguns anos para cá, venho acompanhando a prática de milhares de professoras de todo o Brasil. Hoje eu gosto de dizer que eu sou professora de professoras, o que me enche de orgulho. Com os meus conteúdos distribuídos nas redes sociais, site, palestras, já conseguimos impactar milhares de educadores para que possam sentir mais realização profissional e segurança para alfabetizar com intencionalidade, felicidade e leveza. Olha a mensagem que eu recebi da Carla, professora em Brasília. Ela tinha uma aluna que chegou com uma hipótese pré-silábica lá no início do ano. Em setembro, olha como já estava essa aluna fazendo produção textual. Também venho me aprofundando nos estudos nacionais, nos estudos internacionais sobre a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Comecei isso pela especialização em alfabetização e letramento, depois no mestrado, quando eu estudei a fundo os tipos de erros que as crianças cometiam em relação à ortografia e à alfabetização. Quanto mais eu estudo, mais eu pratico, porque eu continuo atendendo alunos particulares e também acompanhando professoras alfabetizadoras, eu entendo que um dos grandes problemas da alfabetização do nosso país, que atrapalha o sucesso do seu, do meu, do nosso planejamento, é a superação de alguns vilões. E aí a gente fica em dúvida, com vontade de desistir da alfabetização, porque a gente se depara com esses vilões do planejamento que acabam nos desanimando. Então, antes de te mostrar como que você vai alfabetizar na prática com segurança e protagonismo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 4 vilões da alfabetização, sendo que o último é aquele que mais nos tira o sono. O primeiro vilão é pensar que a aprendizagem da leitura e da escrita é algo que vai acontecer por osmose, vai acontecer naturalmente. Ou seja, basta a gente expor a criança a livros ou a textos e de repente vai dar um clique, aquele famoso clique, e ela vai se alfabetizar. Isso definitivamente. Pensar que a aprendizagem da leitura e da escrita é algo natural precisa ser abandonado. Nós vivemos em uma cultura escrita em que convivemos com um sistema de escrito alfabético, que foi inventado, que foi criado, passou por históricos sociais até chegar à nossa apresentação atual, de relação entre grafemas e fonemas, sons e letras. Como esperar que as crianças se apropriem sozinhas desse sistema sem um ensino explícito, lúdico, bem fundamentado? Então, a aprendizagem da leitura e da escrita não acontece com um clique. E, mais do que isso, tem tempo para acontecer. A gente não pode perder tempo, não, o que nos remete ao próximo vilão. O segundo vilão da alfabetização é pensar que a alfabetização acontece apenas no primeiro ano. Uau, esse vilão é perigosíssimo. Primeiro, porque coloca um peso nas costas da professora desse ano escolar, como se a alfabetização fosse uma tarefa solitária e não precisasse ser pensada por toda a equipe, por todo um sistema. Isso mesmo, a gente precisa de metas que vão ser pensadas por toda a escola. E pasmo, o que eu vou falar agora é polêmico. A alfabetização começa desde a educação infantil. Desde a gestação, eu poderia dizer, se eu quisesse forçar a barra aqui. A verdade é que é impossível a gente fugir de um mundo letrado. E além disso, tem habilidades fundamentais que podem e devem ser desenvolvidas aos 4, aos 5 anos,
antes mesmo de um trabalho sistematizado do ensino da leitura e da escrita no primeiro ano. Depois disso, a gente não vai considerar uma criança que escreve as suas primeiras palavras de forma convencional como alfabetizada. Não, não, não! A gente quer mais do que isso. Chegar a uma hipótese alfabética não significa estar alfabetizado. Estar alfabetizado requer alguma autonomia para ler e escrever pequenos textos, dominar algumas regularidades ortográficas. Isso vai ser consolidado nos próximos anos, no segundo, no terceiro. Fuja deste vilão. A alfabetização não acontece apenas no primeiro ano. Quando compreendemos esses conceitos, não brigaremos mais sobre a idade em que a criança tem que se alfabetizar. É muito mais do que isso, não é mesmo? Falar em hipótese alfabética nos dá uma pista para um próximo vilão, que deixa as professoras de todo esse Brasil completamente perdidas e desesperadas. O terceiro vilão da alfabetização é pensar que tudo precisa ser diferente. Atividades diferentes, jogos diferentes, planejamentos diferentes. Crianças em grupos diferentes todos os dias. Alfabetizar não é igual a encontrar a hipótese de escrita. Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. Isso não é alfabetizar. Repito, isso não é alfabetizar. Uau, a Clarissa está dizendo que níveis psicogenéticos não é alfabetizar. Sim, isso faz parte de alfabetizar. Isso é uma avaliação diagnóstica, isso é o norte, mas é completamente impossível em uma turma de 20, 25, 30 alunos, todos os dias, planejamentos distintos. E isso nem é saudável para os nossos alunos. Pensa aí, ninguém é igual a ninguém. Frase manjada, mas ninguém é igual a ninguém. Por que se criou esse mito aí na alfabetização? Isso não acontece nos outros anos, mas na alfabetização, às vezes a gente até foge de pegar essa turma com medo do trabalhão que vai dar em pensar em atividades diferentes. Tem um segredo para a gente lidar com tudo isso. As particularidades dos alunos, sim, a gente não vai desconsiderar, não vão ser abandonadas, mas isso é assunto para outra aula dessa semana da alfabetização. A gente precisa de mais tempo para falar sobre isso com profundidade. Por hora, entenda, não precisa ser tudo diferente sempre. O quarto vilão é a pressão de você achar que é a única responsável pela educação dos teus alunos, esquecendo que a aprendizagem perpassa por uma história, uma biologia, uma cultura, tem toda uma relação familiar por trás, uma história de vida que esse aluno já passou, tem toda uma história de recursos da instituição, da comunidade, da escola que você faz parte. Tem toda uma questão de como foi o ensino anterior dessa criança, por onde essa criança já passou. Então a gente tem que parar pela nossa saúde mental. Pesquisas científicas têm mostrado o quanto professores têm sofrido depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Segundo um estudo da Nova Escola, 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde. Ansiedade, estresse, dores de cabeça e insônia estão entre os principais problemas que afetam educadores. A gente se desespera e esquece que o nosso aluno é constituído por esse arsenal de situações. Então, eu abandono os meus alunos com dificuldades, já que a culpa não é minha? Não, eu abandono a ideia de heroína, que eu sou a única responsável pela alfabetização dos meus alunos, que eu sou a única responsável por tudo isso. E aí, eu busco, na minha metodologia
metodologia de trabalho, nos meus conhecimentos, no coletivo da gestão, nas partilhas com as minhas colegas, com outros profissionais, com as minhas amigas, as melhores soluções. E é isso que eu vou te mostrar essa semana. Quanto mais segura você estiver do seu trabalho, da sua metodologia, da metodologia que você aplica, mais você vai ter certeza de que não abandonou o seu aluno e que você fez o que estava em suas mãos pela sua aprendizagem. Bom, acho que você entendeu com esses vilões como não alfabetizar. Não tem problema se você se identificou com algum desses erros que eu relatei. Eles são muito comuns e você deve estar se perguntando: mas Clarissa, como fugir disso? Como evitá-los? É sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo da Semana da Alfabetização. Eu vou te mostrar qual é o melhor método para alfabetizar na prática. Sim, é sobre isso o próximo vídeo. Essa é a pergunta que eu mais ouço, é a questão que eu mais recebo por mensagem, por e-mail, pelas redes sociais, pessoalmente. E eu vou te falar a resposta no próximo vídeo da Semana da Alfabetização. E aí você vai saber como se sentir 100% segura e capaz para alfabetizar. E vai descobrir como se livrar de uma vez por todas desses vilões que nos deixam frustradas, inseguras e com sentimento de derrota e de impotência. Aqui embaixo tem um material complementar que eu preparei para você, é só baixar e estudar mais. E me conta aqui nos comentários o que você aprendeu com essa aula, de onde você é, como você resolveu aí ser professora, estudante de pedagogia, ou se você é de outra área profissional da educação, conta aqui nos comentários um pouco da tua história pra gente se conhecer. Eu vou acompanhar de perto todos os comentários e compartilhar tudo que tá rolando na Semana da Alfabetização nas minhas redes sociais. E não esqueça, os vídeos saem do ar ainda essa semana. Façam aí fotos, bumerangues, gravem vídeos e marquem o meu perfil lá do Instagram, @ClarissaPereiraPedagoga. Vai ser um prazer para mim acompanhar o que vocês estão vendo da Semana da Alfabetização e também compartilhar lá no meu perfil essa interação aí que a gente está tendo. Tá bom? Foi um prazer estar contigo aqui nesse primeiro vídeo da Semana da Alfabetização e a gente se vê na próxima aula. Tchau!